bem-vinda ao podcast Líder Transformadora, criado para contar a trajetória e o protagonismo de mulheres que estão fazendo a diferença na sua área de atuação. Eu sou Andréa Zimmermann, da Matrix, e hoje estou aqui com Karen Dalmolin, que é analista ambiental do ICMBio e que eu tenho a honra de receber para ouvir contar essa história. Acho que você vai gostar muito também. Então, Karen, obrigada pela sua presença aqui com a gente. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, né? Então, eu sei que você está no ICMBio, que você trabalha com planos de ação para espécies ameaçadas de extinção, acompanho essa trajetória há algum tempo também, mas conta para gente essa história. Olá a todas, olá Andréia, obrigada pelo convite, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, participando deste podcast. Bom, eu estou no ICMBio já desde a sua criação, desde 2007. Antes disso, eu trabalhei no IBAMA, né? Entrei, vamos dizer, no serviço público em 2005, no IBAMA, trabalhando com unidades de conservação e programa de gestão do conhecimento, né? Pesquisas aplicadas às unidades de conservação. E depois, com a criação do ICMBio, eu acabei migrando para a área de espécies ameaçadas e trabalho com plano de ação desde 2014. Desde 2014 com plano de ação. Também passei um tempo no Ministério do Planejamento, trabalhando com a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, e todos esses processos, né, em todos esses momentos, trabalhei com planejamento participativo, né, com processos de construção participativa. Então, é uma honra estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre isso. Que bom. E, Karen, só para quem ainda não está acostumado com esses termos, você podia contar um pouquinho o que é unidade de conservação e ICMBio, né? Claro. Porque, às vezes, você que está ouvindo pode ser que... Mas o que é ICMBio? O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, é um instituto que cuida de toda a gestão desses espaços que nós temos de parques nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável, reservas extrativistas. O Parque Nacional de Brasília, que todo mundo conhece como água mineral, é uma unidade de conservação de ICMBio. Então, são espaços que a gente tem para fazer ecoturismo e também fazer pesquisa, fazer projetos de conservação com as espécies ameaçadas de extinção. Então, tem uma infinidade aí de usos, né, para essas unidades de conservação, além daquelas de uso sustentável, onde a gente tem famílias que moram dentro e que sobrevivem do uso sustentável da biodiversidade. Muito bom. E conta para a gente assim, o que te motiva a desenvolver o trabalho que você faz hoje, a escolha que você fez de estar trabalhando nessa, tanto com participação quanto com conservação, né? Fazendo essa conexão, quais são suas motivações, o que faz seu coração cantar de você estar trabalhando aí nessa área? Exatamente, pode parecer utópico, né? Mas o que faz meu coração cantar é realmente acreditar que o meu trabalho pode fazer diferença, que o meu trabalho tem alguma finalidade. Então, assim, embora eu esteja aqui em Brasília, né, num órgão onde a gente trabalha com papel, com projeto, não estou no campo, nas unidades de conservação ou nos territórios onde as espécies, né, ocorrem, não estou lá executando exatamente ações de conservação, estou aqui, mas é saber que o que eu faço aqui influencia lá no campo, lá nos territórios onde as espécies estão. Então, quando a gente vê algum projeto nosso que o retorno é de que o número de espécies, né, o tamanho da população daquelas espécies que estão sob uma forte ameaça aumentou, eu sei que tem um dedinho meu, ainda que de forma bastante indireta, porque eu não estou lá no campo, mas eu sei que tem um dedinho meu. Eu acho que embora seja utópico, eu acho que é acreditar no que eu faço e saber que isso dá um resultado, especialmente pensando nos processos de planejamento participativo, né? De você colocar diferentes pessoas para conversar, numa mesma roda de conversa, em condição igualitária, e saber que todas aquelas pessoas vão ser ouvidas, né? E vão ter suas percepções ouvidas e acolhidas. Ótimo. Para a gestão ambiental. E voltando um pouquinho nessa história, eu e a Renata, aqui na Matrix, a gente teve o privilégio de estar com vocês há mais de 10 anos, né? Foi em 2011, quando vocês convidaram a gente participou de uma seleção, e para começar a desenvolver um processo, para planejar e desenvolver toda a metodologia que hoje orienta esse trabalho para planejamento, para monitoramento, né, da conservação dessas espécies, desses ecossistemas também, né, ameaçados.
E a gente está falando aí de mais de uma década, né, desse trabalho participativo. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente assim, o que você vê de ganhos, de benefícios que esse trabalho com gestão participativa, com esses elementos, estão trazendo para o trabalho na área ambiental, né? Porque foi interessante que o ICMBio incorporou na sua estratégia de gestão, né? Pelo menos dessa área específica, a gente vê aí pessoas nos diversos centros de pesquisa pelo país. Recentemente também esse contato também que a gente teve, né, com os institutos estaduais, né, de florestas e tudo mais, o Jardim Botânico. Então, como que você vê os ganhos e benefícios do trabalho participativo nessa área? E como você olha para esses 10 anos aí, o que eles te dizem? Eu acho que o ICMBio tem uma cultura de discussão, de construção participativa de diferentes áreas, não só para espécies ameaçadas, né? A gente gosta de discutir e pitacar na área dos outros, e isso é super importante, trazer essas diferentes visões. E eu acho que está aí o grande ganho desses 10 anos de plano de ação com essa metodologia de planejamento participativo. É você poder colocar numa mesma arena diálogos diferentes, pessoas diferentes, com visões diferentes, até opostas, muitas vezes, para conversar dentro de um espaço de confiança e de um espaço igualitário. Então, eu trago pesquisadores, cientistas que estudaram especificamente diferentes questões, que têm doutorado, pós-doutorado, e coloco eles para conversar com os gestores de unidades de conservação, gestores de órgãos, né, de estaduais de meio ambiente, com representantes das comunidades locais, com representantes das comunidades tradicionais, com representantes dos setores produtivos. Então, aí eu tenho uma infinidade de interesses e atores dividindo o mesmo diálogo, o mesmo palco, para quê? Para conservar espécies ameaçadas. Como é que essas diferentes visões conversam para a gente construir um planejamento que seja reconhecido por todos esses atores? Então, acho que o grande ganho ao longo desses 10 anos é ter esse processo de planejamento reconhecido, até internacionalmente reconhecido, essa nossa sistemática de elaboração de plano de ação, elaboração e gestão, porque a gente também traz esses atores para dentro da gestão dos planos de ação, e essa rede de parceiros. Eu acho que esse é o ativo mais importante que os planos de ação conseguiram construir construir e ter credibilidade, confiança das pessoas que participam. Essa rede de parceiros, eu acho que é o nosso ativo mais importante ao longo de todo esse processo aí de construção. E para quem está ouvindo e quando ouve assim, processo participativo, às vezes fica uma coisa mais geral. O que é isso? Você pode dar um exemplo de um tipo de trabalho participativo que vocês estão fazendo nos PANs, né? PANs é Planos de Ação para Espécies Ameaçadas, né? Planos nacionais. Planos. E você pode falar para a gente, exemplificar um pouquinho como é que isso acontece na prática? Como é que isso acontece na prática? Bom, a gente elabora os planos de ação por meio de oficinas, que são espaços, são reuniões, espaços de diálogo. Nós temos uma metodologia, então a gente segue determinados passos para alcançar, para chegar no final com um planejamento para aquelas espécies, mas a gente coloca esses diferentes atores para conversar numa reunião. Então, assim, a gente tem definido perguntas específicas, produtos específicos que a gente tem que chegar ao final, mas a gente coloca esses diferentes parceiros para falar sobre como eles entendem que aquelas espécies que estão naqueles territórios que eles conhecem estão sendo ameaçadas, estão sofrendo uma pressão. Então, eles trazem o conhecimento deles de campo para essa discussão. E aí a gente tenta trabalhar, né, sempre com o consenso. Cada um tem seu espaço de voz respeitado, tem suas opiniões que vão agregando ao processo. Então, a gente busca sempre trabalhar de forma que todos aqueles que estão participando da reunião reconheçam aquele produto como um produto seu, como um produto que você contribuiu e concorda, né? Dá ciência, dá aval para aquela iniciativa do governo em proteger as espécies ameaçadas. Ótimo.
E recentemente você participou de um curso com a gente, né? Foi uma iniciativa de um outro projeto voltado para espécies, né? Então a Matrix foi contratada para realizar um curso de facilitação virtual voltado para pessoas profissionais, servidores principalmente, né? Colaboradores que trabalham tanto com esses planos nacionais para espécies ameaçadas de extinção, quanto com planos de ação territoriais, né? Os PAD. E eu queria te perguntar como é que foi essa experiência de participar de um curso de facilitação virtual, que a gente começou esse trabalho no presencial, depois teve essa transição para o virtual. Então, queria tanto saber dessa questão, dessa transição do virtual e da inclusão do virtual nesses planejamentos, quanto da sua experiência, depois de tanto tempo como facilitadora, como quem coordena esses trabalhos, também participar de uma capacitação. Como é que foi? Foi ótimo, né? Eu participei de uma capacitação, da primeira capacitação, que foi feita no ICMBio, de modo presencial, aí, alguns anos atrás, né? Não vamos dizer quantos, mas alguns anos atrás. E agora eu tive essa experiência de participar com vocês nesse momento de facilitação em ambientes virtuais, né? Bom, todo mundo sabe que de 2020 para cá, todos nós tivemos que nos adaptar a esse formato e trabalhar com processos participativos no modo virtual. Então, acho que o curso ele agregou, né, todas as ferramentas, a gama de ferramentas que a gente pode usar para fazer uma oficina virtual similar, né, parecida ao que a gente, toda aquela troca, todo o intercâmbio que a gente tem de conhecimentos numa oficina presencial. Então, ele trouxe esse conhecimento, trouxe esse aspecto cognitivo, né, de poder também usar um pouco mais de segurança para poder usar com essas ferramentas, mas eu acho que o curso, ele trouxe para mim, ele levantou essa questão de que é muito possível a gente fazer engajamento, a gente engajar as pessoas, a gente envolver as pessoas, mesmo do outro lado da tela, mesmo nesse formato virtual, mesmo sem estar presencialmente, sem conhecer presencialmente aquelas pessoas. Então, eu acho que esse diferencial que a Matrix tem de saber engajar as pessoas, de estabelecer conexões com as pessoas, independente do modelo virtual ou presencial, é um super diferencial. E isso é uma das coisas que eu levo, vamos dizer, do maior aprendizado que eu trago desse curso. Claro que a bagagem técnica ela é enorme, ela é ótima, mas eu acho que esse aspecto atitudinal ele é extremamente importante para a gente poder trabalhar com esse processo de construção participativa, poder trabalhar com diferentes olhares, com diferentes pessoas, com diferentes percepções de mundo. Então, esse aspecto atitudinal, esse componente atitudinal é muito importante. Ai, isso o curso nos proporcionou. Karen, agora eu queria te perguntar, pensando que a gente teve esse contato há 10 anos, tivemos diferentes contatos, né, nessa trajetória com oficinas, facilitações, agora a gente estava no curso, o que você pode trazer para a gente do que ficou para você em termos de como que se aplica, ou de um legado, de algo que você traz para a sua vida? Eu acho que fica de legado a capacidade que vocês têm de envolver, de estabelecer conexão com as pessoas, tanto no presencial quanto no virtual, de transformar aquele ambiente num ambiente propício à confiança, à aprendizagem, à valorização da opinião. Então, esse eu acho que é um legado que vocês, e um diferencial, uma capacidade que vocês têm de estabelecer conexão com as pessoas de uma forma muito natural, de demonstrar como é importante estabelecer aquele espaço de confiança para que a gente possa trocar conhecimentos, colocar opiniões, sejam elas diferentes ou não. Então, eu acho que esse é o grande legado de vocês e o grande diferencial de vocês, seja no virtual ou seja no presencial. Acho que é tocar o nosso lado humano, né? E isso é muito importante para esses momentos de oficina onde você tem diferentes pessoas. É você ter a percepção aguçada de que você precisa permitir, de que você precisa viabilizar aquele espaço como um espaço de confiança, onde o pescador, onde o representante do setor privado, onde o representante de um órgão público tem o mesmo espaço, tem a mesma voz.
Isso que você traz para a gente é muito caro, né? Porque quando a gente está num processo participativo, em geral, principalmente se ele é de construção participativa, como acontece no caso dos PANs, a gente quer de verdade gerar uma horizontalidade, né? É algo que é real, de que cada pessoa traz a sua voz e ela é igualmente valorizada. Então, quando a gente entra nessa arena da participação, nesse espaço em que que o grupo tem autonomia e que tem igualdade de participação, que são dois pilares da facilitação, e quando eu te ouço dizendo que você reconhece isso, eu falo, nossa, isso faz o meu coração cantar, né? Porque a gente vê que a gente está alcançando isso. E tem às vezes a gente já tem contato, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu nem tive vontade de participar de um outro processo contando para a gente, né? Porque eu fui lá e não pude falar, ou não consegui sentir que a minha voz estava fazendo a diferença. E com a gente geralmente não tem esse feedback, ao contrário. As pessoas falam, nossa, foi incrível, foi ótimo participar. E para a gente ter essas duas coisas, esses dois aspectos, assim, precisa ser produtivo, mas também precisa ser agradável, né? Porque se a gente junta e faz essa mistura e bota esse ingrediente junto, fica muito melhor para tudo, né? Tanto para quem está participando quanto para os resultados que a gente está gerando. Isso a gente fica muito feliz assim, de te ouvir. E eu queria te perguntar para você buscar na sua história se teve algum momento desse contato que a gente teve, quando você lembra da Matrix, alguma memória especial de algum dos momentos que te marcou assim, dos trabalhos que a gente fez junto ou de algum curso? Acho que foi o primeiro curso que eu fiz com vocês de facilitação, que aí eu acho que o bichinho da facilitação me picou, né? Porque eu acabei levando essa dinâmica para todos os espaços onde eu trabalhei, né? Seja no ICMBio, seja no próprio Ministério do Planejamento, com a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Eu fiz também um trabalho participativo, foi o primeiro trabalho que foi me entregue para fazer quando eu cheguei. Então, eu acho que eu levei isso tanto para o âmbito profissional, né, para os diferentes espaços onde eu trabalhei, como para o próprio âmbito pessoal, né? A gente acaba facilitando as discussões, as relações em casa. Recente, né? Uma experiência recente que eu usei até com a minha filha foi do curso de facilitação virtual, a gente falando da escutativa, né? Do você escutar sem estar se preparando para responder. Então, eu até usei esse termo com ela e a gente ficou conversando, mas como que é isso? Então, assim, usei isso no âmbito pessoal também, né? Então, acho que quando a gente trabalha com esses processos de facilitação, de planejamento participativo, de buscar ouvir o outro, buscar ter empatia também pelo outro, a gente leva isso para os nossos para todas as nossas áreas de atuação, sejam elas pessoais ou profissionais. No fundo, é como que a gente lida com gente. No fim, é como a gente lida com gente. E aí eu acho que esse é o pulo do gato, né? Lidar com gente é algo desafiador, é algo interessante e que precisa ser mais difundido, né? A gente precisa lidar com gente. E, Karen, te ouvindo, assim, eu vejo o quanto que você traz um jeito que é sereno, né? Uma suavidade. E quando você está numa facilitação, está com um grupo e que surge algum desafio do grupo, como é que você lida? Você consegue manter essa serenidade? Como que isso vem para você? Fiquei com vontade agora de busco manter a serenidade, né? Tensa, mas busco manter a serenidade. E eu acho que é isso que nos permite, né? Todas essas dinâmicas, essas técnicas que a gente aprendeu, que, né, tanto no presencial quanto no virtual com vocês, é isso que faz dar o diferencial. Tanto, né, a estrada, claro, né, todo o processo de aprendizagem, todas as situações que você vivenciou, mas você ter essas técnicas por detrás e tentar lembrar sempre qual que é o pressuposto do processo, né? Por que você está aí? Para fazer com que as pessoas sejam ouvidas. Discussões, conflitos, a gente encontra em maior ou menor grau em todas as oficinas. Mas aí eu acho que é o importantíssimo papel do facilitador de apaziguar os corações, de relembrar, né, quais são as nossas premissas, de que todos ali têm voz, de que todos precisam ser escutados, que é um ambiente de respeito, né, de respeito à diversidade de opiniões, à diversidade de pessoas,
E um espaço de confiança que a gente não pode quebrar essa confiança. Ai, perfeito aqui, eu fico aqui muito feliz de te ouvir. E eu queria te perguntar se você pode deixar uma mensagem para mim, para Renata, alguma coisa que você se conecte desse nosso contato com nós duas. Acho que é um pouquinho do que eu já falei, né? Dessa capacidade de vocês, que eu admiro tanto, de estabelecer confiança, de retomar, eu acho, a autoestima, até a autoestima, né? A confiança da pessoa em trabalhar nesses processos participativos e conseguir engajar, seja no virtual, seja no presencial. A gente vivenciou muito isso agora no virtual, né? Esse engajamento, não tem como você não se envolver. Com você e com a Renata, é impossível não se envolver. Vocês têm uma capacidade muito natural de envolver as pessoas e isso é super importante para o processo de aprendizagem. Né? Muitas vezes a gente, em outros ambientes, a gente percebe que as pessoas não têm essa percepção de como é importante se conectar para estabelecer um bom processo de aprendizagem, para trazer a atenção daquela pessoa, a atenção total para o que ela está fazendo. E você, Renata, tem isso como uma coisa nata, natural, vocês têm uma capacidade incrível de fazer isso. De uma forma muito respeitosa e de uma forma muito agradável, né? Que bom! E a gente está chegando ao fim dessa conversa, só que antes de terminar, eu queria te convidar para trazer 3 aprendizados da sua vida que você acha que podem inspirar a quem está aqui assistindo, a outras mulheres que também estão seguindo a trajetória delas. Acho que o primeiro é acreditar no que você faz, ter envolvimento emocional mesmo com o que você faz. Em alguns momentos, né, a gente já teve processos aí de planejamento participativo em que a gente percebeu que as pessoas não confiavam naquela metodologia, que, né, pessoas ou que não tinham participado ainda, ou pessoas de outras instituições que têm nível, a hierarquia um pouco mais rígida, de que elas não acreditavam que aquilo ia dar certo, que aquele grupo de 30, 40, 50 pessoas diferentes naquele ambiente iam chegar ao final de 3 dias ou de 5 dias com um produto. E chegou. Né? A gente chegou, a gente tem técnica, a gente tem dinâmica, mas a gente tem que ter confiança também. Sim. Né? Então, acho que é acreditar no que você faz e os resultados são importantes, os produtos são importantes, as metas que a gente estabelece são importantes, sejam elas pessoais ou profissionais, mas como você chega lá, o caminho que você vai traçar, como é que é esse trajeto, quem você agregou nesse trajeto, o que você agregou nesse trajeto, é ainda mais importante. Então, acho o como você chega, né, como você trilha esse caminho, é ainda mais importante do que você alcançar um produto ou uma meta. Acho que é isso. Ótimo. Esse foi mais um episódio do podcast Líder Transformadora, criado para contar a trajetória e o protagonismo de mulheres que fazem a diferença no seu dia a dia. E o nosso próximo episódio vai ser com a Fabiana Prado, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, IP. A Fabiana é uma líder de projeto, trabalha muito tempo nessa área de conservação e com certeza vai ter uma história especial para te contar.